Então, meu nome é Simone Lima, eu sou nutricionista celular, eu fiz mestrado em Ciências da Saúde, mais especificamente em polimorfismos genéticos, até vou falar algumas coisinhas também aqui na live sobre isso. Fiz várias especializações sobre várias patologias, porque a minha nutrição celular, ela visa o equilíbrio. Se você está tendo uma doença ou alguma coisa, eu costumo falar que é consequência de alguma coisa que você vem fazendo errado. E aí, através da visão funcional, eu tento trazer o organismo para o equilíbrio para restabelecer a saúde. Então vamos lá. Por que que eu como tanto? Conta pra gente. Conta pra gente a tua visão nutricional do porquê que eu como tanto. Isso, são diversos fatores, né? Eu costumo falar. Mas pensando na parte genética, existe um polimorfismo de FTO, onde a pessoa que tem esse tipo de alteração genética é aquela pessoa mais compulsiva. É aquela pessoa que vê a comida, começa a comer, e se ela não tiver um bom suporte, ela não consegue parar de comer. Quando ela para, ela sente sempre aquela sensação, nossa, comi demais. Isso é uma das características genéticas de quem tem esse tipo de polimorfismo. Só que aí nós vamos falar, então é tudo genética? Então a culpa de eu comer demais é da genética? Não. Por quê? A gente sabe que a genética influencia aproximadamente 30%. O restante, quer dizer, os outros de 70% a 80%, né, mais ou menos, são fatores epigenéticos. O que são esses fatores epigenéticos? Na verdade, é o nosso estilo de vida, se eu fumo, se eu não fumo, se eu faço atividade física, se eu não faço, se eu sou extremamente estressada, se eu passo o dia todo sem comer, chego em casa, faltou todos os nutrientes, meu organismo tenta pegar tudo de uma vez. Então, esses fatores vai contribuir para que eu expresse esse gene, que não é um gene do bem, vamos dizer assim, porque ele é associado com síndrome metabólica, com obesidade mórbida, então com vários fatores pelo excesso, várias doenças associadas ao excesso de comida, pela pessoa não conseguir se controlar. Você sabe que quando você fala da epigenética, né? Eu tenho trabalhado com terapia de trauma e as mudanças que o processo terapêutico e as mudanças que a vida vai gerando no gene da pessoa, né? O quanto a pessoa inserida num determinado contexto e inserida num determinado átomo social, ela sofre alteração do gene dela, né? Que seja para desenvolver uma doença, que seja para desenvolver um medo, uma fobia, o quanto que se carrega, não só a questão de alimentação, né, de o que atrai das doenças, mas a questão das sensações de inadequação que o corpo traz, né? Ô, Simone, o que você quis dizer com poliformismo? Tá? O polimorfismo, eu tenho o meu. Polimorfismo. Olha só, até eu falei a palavra errada. Polimorfismo. Sim. Vamos dizer assim, cada pessoa carrega um trechinho, uma parte do DNA da mãe e um DNA do pai. Isso faz com que a pessoa tenha uma característica única, tá? Mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, são características genéticas diferentes, que isso é feito de forma aleatória. Então, quando eu combino, que é uma dupla hélice, o DNA do pai com o DNA da mãe, cada combinação vai dar uma pessoa. Acontece que por algum motivo, tá? No meio dessa combinação, eu posso ter uma alteração genética, que não é o provável. Então, significa que eu tive uma mutação ali. E isso é um polimorfismo, tá? Então, onde era para eu ter uma citosina ligando a uma citosina, uma guanina, talvez eu tenha uma timina, tá? Então, tem uma alteração ali. E isso faz com que eu altere totalmente o meu modo de digestão, de entender, de ver a comida. E por isso que o polimorfismo desse gene FTO é associado com a compulsão alimentar. Tá? Quem não tem esse tipo de polimorfismo é aquela pessoa que, olha, eu estou satisfeita, eu não preciso comer. Quem tem polimorfismo de FTO, se ela chega aqui, você está comendo um lanche, ela não está com fome, mas você oferece, ela quer comer, porque ela está vendo você comer. Então, é difícil dela controlar. Principalmente se ela já tiver esse gene um pouco mais expresso.
Porque todos os dias nossa célula vai se dividindo, então ela vai expressando esses genes ao longo da vida. Aí tem uma duplicação dessa fita. Eu imagino que quando a pessoa, né, o teu paciente fica sabendo que pode ter uma alteração nesse gene, talvez ele fique até mais tranquilo, né? Porque o que eu percebo nos meus pacientes? Quando eles têm determinados comportamentos e que a base desse comportamento são questões emocionais, e aí as questões emocionais dependem das condições dele de entrar em contato com tudo isso, muitas vezes eles ficam muito angustiados e se sentem muito culpados, porque assim, por que eu não consigo seguir uma dieta? Por que eu não consigo escutar e fazer o que a Simone está me orientando? Né? Porque quando você tem um paciente que você passa a questão nutricional para ele consegue seguir aquela reeducação alimentar, né? Ele vai se sentir satisfeito, o resultado vai aparecer mais rápido, não só a questão de peso, mas a questão da saúde dele, né? Agora, e quando isso não acontece? E quando os 30% do genético, nós estamos falando que tem mais aí 70% que não é o genético. Como que você enxerga isso? Tá. Então, normalmente, até mesmo quem tem o genético, você precisa ter um fator epigenético para ativar esse gene. Então, tem que trabalhar a epigenética também. Tá? Nos dois casos. A única coisa é que o fator genético, você tem uma justificativa, tá? Por que aquela pessoa é tão difícil para aquela pessoa controlar, tá?